vão entrando. Obrigada mais a estarem presentes em mais uma Speed Talk da AEMinho. Desta vez sobre a agenda de trabalho digno e as conclusões que podemos tirar acerca do jantar que tivemos com a Senhora Ministra na passada terça-feira. Portanto, isto é um tema que está quente a acontecer. Agradeço à Bárbara Sousa Basto, da Abreu Advogados, estar aqui connosco hoje para nos explicar um bocadinho do que é que foi falado e que implicações é que devemos estar atentos nas nossas empresas e em que medida é que isto tem impacto não só nas empresas, mas também nos próprios trabalhadores. Bárbara, muito obrigada. Deixo agora consigo. Está sem som, Bárbara? Agora sim? Sim. Então, em primeiro lugar, dizia eu obrigada a nós pelo convite. Os eventos da EMIN são sempre espetaculares, como estavam a dizer há pouco, Obrigada. criam uma dinâmica incrível entre os participantes e os oradores, e o jantar de dia 22 foi exemplo disso mesmo. Mostrou que se consegue debater um tema quente, com a ministra, que também, sublinha, teve coragem de aceitar o convite de uma associação empresarial, que na verdade a tratou bastante bem, e tivemos a oportunidade de juntos poder abordar alguns temas e, da minha perspectiva, e se calhar avançando aqui um bocadinho, perceber que existem pontos em comum. Parece-me que também terá sido conseguido sensibilizar a ministra para alguns pontos que preocupam os associados à EMINho e, atrevo-me a dizer, o tecido empresarial, mas, de qualquer forma, não sei se a Margarida quer passar já para mim, para avançar para o que foi, para mim, o resultado do jantar-debate. Quer ainda dizer alguma coisa? Eu acho que sim, acho que as pessoas estão aqui, estão mais interessadas em ouvi-la assim do que a mim, Bárbara. Isso já não sei, mas pronto. Sim, tenho a certeza disso, sim. Então, relativamente ao jantar-debate, o que me parece que conseguimos reter foi efetivamente aqui uma necessidade de diálogo e de criação de sinergias entre o Estado, parceiros sociais, associações, preferencialmente associações interessadas e com vontade de contribuir, os municípios, como também se percebeu até pelo discurso do Presidente da Câmara, que podem ter uma intervenção fortíssima no que é isto da agenda do trabalho digno, e a comunidade em geral. E que efetivamente só assim é que conseguimos criar um crescimento inclusivo no âmbito laboral, haja vontade de criar parcerias, não só da parte das associações, no caso, como da parte do Estado em acolher estes parceiros. Na verdade, houve um tema que foi muito sublinhado, mesmo pelos empresários, que foi a formação. Os nossos associados refletiram sobre a necessidade de formação com vista à requalificação de trabalhadores. Falou-se num número significativo de profissões que vão deixar de existir nos próximos anos, mas em contrapartida um significativo número novo de profissões que irá surgir. E esta requalificação de trabalhadores surgiu como sendo absolutamente necessária. Não só esta requalificação de trabalhadores para novas profissões, como também foi falado da necessidade de formar pessoas em profissões típicas que estão a deixar de ter pessoas interessadas, digo eu, ou com capacidade de obter informação nessas áreas. Lembro-me, por exemplo, de calceteiros, foram dados outros exemplos no jantar-debate. E, portanto, a formação surge como uma pedra angular de todo este discurso da agenda de trabalho digno. Falou-se também na gratuidade das creches como uma ferramenta desta promoção de trabalho digno e até como uma forma de atrair jovens para ficarem em Portugal e para virem para Portugal. Vou adotar o vocabulário do jantar-debate e não vou dizer reter. Vou manter a atração, que tem de ser uma diária, mais ou menos como ao casamento, tem de ser trabalhado todos os dias. Aqui a retenção dos trabalhadores como uma atração diária e não propriamente uma retenção. E, portanto, surge-nos aqui como ferramenta de promoção de trabalho digno também esta gratuitidade das creches. Relativamente
À formação também me parece que está estudado novamente alguns incentivos, ou está a ser estudado, e retivemos 3 pontos-chave da agenda para o trabalho digno. Em primeiro lugar, uma regulamentação de requisitos mínimos, e como requisitos mínimos temos aqueles paradigmas que queremos a todo custo evitar, obviamente, se calhar de tecido empresarial numa perspectiva, mas estando de acordo com o que são estes princípios basilares, como a precariedade não justificada e o trabalho não declarado. Este é um dos pontos-chave. O que nos foi transmitido pela Ministra foi que estes requisitos mínimos seriam regulamentados, mas que depois seria importante tudo o que ultrapasse estes requisitos mínimos ser acordado entre empregador e trabalhador, mas muito ao nível da contratação coletiva. Nota-se que vai haver uma preocupação em dar novo ânimo à contratação coletiva, que com a revisão do Código de Trabalho, com a alteração que houve ao Código de Trabalho, desceu para níveis quase nunca antes vistos. Acredito que não fosse esse o objetivo, mas foi na prática o que aconteceu e, portanto, tenta-se com estas medidas que devemos a seguir dinamizar novamente a contratação coletiva. Outro ponto-chave, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, na verdade é um chavão que já vimos ouvindo em todas as revisões ao Código de Trabalho. Há sempre medidas que vão entroncar na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, desde o direito à desconexão, à organização do tempo de trabalho, aos cuidadores informais, e tudo isto é um trabalho que já vem vindo a ser desenvolvido, as licenças de parentalidade, o alargamento das mesmas, a majoração dos subsídios, e não é por ser tão frequente que deixa de ser importante. Terceiro ponto, e que já, no fundo, acabei por coordenar aqui com o primeiro, este incentivo à negociação coletiva e ao diálogo social, de referir esta discriminação positiva que será dada às empresas que participem na negociação coletiva, discriminação positiva esta que se vai refletir no acesso a fundos comunitários ou mesmo percebi eu, numa majoração de pontuação ao nível de contratação coletiva e, no fundo, haver uma discriminação positiva nestas empresas que adiram à negociação coletiva. O painel de oradores não se cingiu à Ministra, foi um painel fantástico. Eu, como mera participante, fiquei durante todo o tempo do debate imbuída naquele que foi o discurso de todos os participantes e foram abordadas várias questões muito importantes. A adaptação da legislação laboral aos jovens trabalhadores e às suas necessidades, realmente perceber que há aqui novas gerações, novos valores, mudanças de paradigma, este chavão de que já não há empregos para a vida, não há porque as empresas não o queiram, pelo menos relativamente aos jovens trabalhadores. Eles são os primeiros, provavelmente, a dizer que o que querem são desafios constantes. Se calhar, se os conseguirem encontrar dentro da mesma empresa, se calhar vão sendo atraídos diariamente. Também se falou o que é que seria necessário fazer para atrair jovens para trabalhar em Portugal. O nível salarial também foi visto como um requisito que tem de estar garantido a priori. Mas a gratuitidade das creches também foi apontada como uma forma de atrair jovens para trabalhar em Portugal. Acredito que nos próximos anos se consiga desenvolver uma série de ideias muito mais fora da caixa e que vão de encontro a estes jovens que têm claramente novos valores, que se valorizam enquanto pessoas, que já não procuram o paternalismo por parte da empresa. E, portanto, há necessidade, não só parece das empresas e dos departamentos de recursos humanos estarem abertos e atentos a isto, mas também ao nível da legislação é preciso saber acompanhar. Falou-se também de um problema relacionado com a reforma antecipada e algumas vicissitudes que a legislação atual levanta quanto a estes trabalhadores que se reformaram e que foram trabalhar para a concorrência porque não poderiam fazê-lo na empresa de onde saíram, porque a lei não o permite. Falou-se também da tributação das horas suplementares, que estamos num período onde o desemprego, à partida, não será um problema e, portanto, já não nos podemos agarrar
há aquela velha justificação e argumentação de que temos de carregar no pagamento das horas suplementares e na tributação para impedir o recurso à mesma, porque estamos a tirar trabalho a outras pessoas. Estando nós com níveis de desemprego que já não nos levam a ter preocupações deste género, é preciso refletir aqui sobre esta tributação das horas suplementares. Relativamente ao pagamento das horas suplementares, ela estava prevista naquelas 70 medidas, com um aumento do pagamento das horas suplementares, mas já não consta da proposta de lei esta alteração e foi remetida para o acordo de rendimentos e produtividade que irá ser discutido pelos parceiros sociais. A remuneração emocional, como parte da remuneração, depois da remuneração estar garantida, mais uma vez a importância da formação, dizia-se que efetivamente os jovens hoje em dia procuram formação em cima de formação e estão sempre muito interessados em melhorar a sua prestação e em melhorar os seus conhecimentos. E foi ainda chamada a atenção, e acho importante realçar aqui, que no âmbito do PRR, na medida de compromisso de emprego sustentável, está em execução uma medida relacionada com a contratação de jovens licenciados com apoios a fundo perdido. E, portanto, parece-me importante também voltar a realçar que isto foi referido pela Ministra no âmbito do nosso jantar. Parece-me que foi basicamente, assim, em linhas gerais, isto que foi abordado no jantar-debate. Obviamente que isto foi o que eu retive, foram as minhas percepções. Acredito que haja pessoas que tenham tirado conclusões diferentes e se quiserem partilhar, se calhar não sei como é que costumam fazer, Margarida, se acha que faria sentido antes de passar para a análise da proposta de lei, se alguém quiser dizer alguma coisa relativamente ao que foi o nosso jantar, ou se avanço e falemos tudo no fim. Podemos, se a audição, se a plateia estiver interessada em participar neste momento, acho que sim, acho que podemos abrir aqui. Não sei se temos gente a participar hoje que tenha estado no jantar, assim à primeira vista eu não estou a conseguir identificar, mas acuso-se quem tiver estado presente e que tenha percebido alguma coisa assim de mais relevante que não tenha sido abordado agora. E eu vou dar o pontapé de saída, que acho que grosso modo, Bárbara, foi isto que falamos. Pedir só para passar ao slide anterior, pode ser? Claro. Aqui. Acho que há aqui uma questão que foi levantada e que já foi referida por si, não é? Que é esta questão da regulamentação dos requisitos mínimos, mas isto é um bocadinho vago, não é? E, portanto, nós, mesmo durante o jantar não foi especificado, foram abordadas algumas questões, mas ficou assim um bocadinho no ar. Imagino que agora no projeto de lei que a coisa que esteja um bocadinho mais clara, não é? E eu acho que era importante também percebermos o que é que isto quer dizer, que requisitos mínimos são estes. A mim faz-me alguma impressão, por exemplo, acho que uma das questões que de facto, e que se percebeu e que em jeito de conclusão podemos também referir, é a questão da flexibilização do trabalho. E é uma das coisas que vai acontecer se não por vontade do empregador, que existe, mas que não é muito valorizada porque é sempre associada a trazer mais precariedade e a deixar os trabalhadores em situações de fragilidade e por aí fora, mas o que assistimos hoje e esta nova geração, e isto foi aflorado, não foi muito aprofundado, mas foi aflorado e acho que podemos chegar aí, é que estas gerações, esta nova geração, os millennials, não é? E a geração Y, está a pedir essa flexibilização e, portanto, não vai ser pelo lado da oferta, vai ser pelo lado da procura que isto se vai impor. E, portanto, a questão do trabalho ser completamente remoto em algumas profissões, que é possível, não é? E nomeadamente as mais ligadas a alguns serviços e às tecnologias da informação,
nos programadores, a malta que trabalha muito em back-office, os call centers e por aí fora. A partir do momento em que têm os requisitos mínimos, podem estar a trabalhar em qualquer lado, e temos esta questão dos nómadas digitais, portanto, que é toda uma área nova do trabalho, que até à pandemia eram quase miragens e hoje se tornam uma realidade cada vez mais presente nas empresas, particularmente nas empresas destas áreas. E, portanto, em relação a esta flexibilização, por muita resistência que exista do lado dos legisladores, eu acho que ela vai ter que acontecer por pressão de quem precisa dela. E não o contrário, não é? Não é de quem precisa do lado do empregador, mas do lado do. Não sei se está de acordo com aquilo que eu estou a dizer. E nisso tivemos há pouco tempo a alteração relativamente ao teletrabalho. Eu até pensei que se ia aproveitar aqui para corrigir algumas coisas, mas à partida não. Acho que quem tentou implementar e está a implementar de acordo com a legislação vigente tem parado com alguns problemas que poderiam ser resolvidos, mas que me parece que não serão, pelo menos agora. E eu também estava à espera, quando se ouvia falar da agenda de trabalho digno e das novas formas de organização dos tempos de trabalho, também estava à espera de ser aqui surpreendida com alguma novidade. Parece-me que não temos grandes novidades e parece-me que depois acabam por se fechar no argumento remetemos para a contratação coletiva e façam o que quiserem na contratação coletiva. Não me parece que isso vá dar grande resultado. Pode ser que eu, como gosto de olhar para o copo meio cheio, pode ser que apareçam alguns iluminados no âmbito da contratação coletiva que percebam que a procura dos trabalhadores justifica este tipo de negociação. Mas para isso têm que perceber todos, têm que perceber as entidades empregadoras e têm que perceber os sindicatos. Certo. Resta-nos saber se estes trabalhadores vão conseguir mostrar aos sindicatos que intervêm na contratação coletiva que têm interesse neste tipo de regulamentação. Obviamente, nada impede, dentro dos limites do Código de Trabalho, que o empregador e o trabalhador, por si só, cheguem em muitas destas matérias. Claro. Que é o que acontece, não é? Grosso modo, aquilo que acontece hoje em dia é assim, esteja ou não esteja, e esperamos que nunca haja nenhum problema, porque havendo algum tipo de litígio, o que prevalece é o que está escrito no Código de Trabalho, certo? Sim. E por isso, mesmo o regime do teletrabalho nos tem dado aqui algumas dores de cabeça e algumas necessidades de interpretação mais criativa a nível jurídico. Mas sim, a verdade é que, tal como também foi referido no jantar, nós temos hoje em dia, em Portugal, jovens que ficam a trabalhar em Portugal, porque o país é espetacular, mas, na verdade, trabalham em exclusivo para uma entidade empregadora que está localizada noutro país. E, portanto, tudo bem que continuam a contribuir para a economia portuguesa, mas não contribuem provavelmente para o que é o nosso sistema de segurança social e, portanto, no fundo, acabam por estar no outro país, sentados em Portugal. Aí a ministra Ana Mendes Godinho também falou que vai haver a possibilidade de uma pessoa optar por fazer descontos para a Segurança Social cá, mesmo que esteja a ser empregada por outra entidade num outro país e, portanto, ser uma coisa quase que voluntária, não é? Sim. Isto ainda há de ser, certo? Acho que está um negócio. Assim como o projeto piloto dos 4 dias e meio de semana de trabalho, que foi anunciado como um projeto piloto, como já houve em Espanha. Com a Suécia, não é? Espanha e na Suécia, sim. Mas em Espanha também é um projeto piloto desse género em curso e, portanto, acho que... E acho que nós temos um problema muito grave com a questão dos 4 dias de trabalho, que tem a ver precisamente com a falta de gente que nós temos para trabalhar. Ou seja, quando passamos das 40 horas para as 35 na função pública, isto teve um impacto grande, porque depois não se conseguiu colmatar aquela diferença, não é? Atenção, eu não sou, isto é um bocado advogada do diabo, não é? Eu não tenho nenhum tipo de preferência sobre coisa nenhuma, é uma constatação pura apenas. E só deixo só a ressalva para não acharem que eu sou doida e que só quero é que a malta se desfala a trabalhar, então é uma coisa com a outra. Mas há questões muito práticas que têm que ser atendidas nestas perspectivas, e uma delas é precisamente o que é que nós fazemos ao tempo que sobra.
porque acho ótimo que uma pessoa consiga produzir tanto ou mais do que produz em 5 dias, em 4 dias. Isso acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalhe por conta de outrem, não é? E mesmo de quem trabalha por conta própria. A verdade é que se conseguirmos produzir o mesmo em menos tempo, estamos a aumentar índices de produtividade e isto tem sempre um reflexo positivo depois no fim do dia tem sempre um reflexo positivo. A questão é o que é que fazemos ao resto do tempo. Se queremos aumentar, de facto, os índices, porque isto mantém, não é? Mas então, se o objetivo é aumentar índices de produtividade, temos que contratar mais gente. E isto pode ser um problema, porque neste momento, neste presente, hoje, temos falta de gente para assumir uma série de funções. E, portanto, acho que há aqui. Sim. O Acho tempo que há que se falta até pode ser visto numa dupla perspectiva, que já tenho lido alguns textos muito interessantes sobre o assunto, que é na perspectiva do trabalhador, o que fazer com o tempo que sobra, numa visão de uma sociedade sustentável. Será que o tempo que sobra é dedicado apenas ao puro ócio? Será que o tempo que sobra pode ser utilizado para contribuirmos para a sustentabilidade em qualquer uma das suas vertentes? E estas são reflexões que já estão a ser feitas e que têm desafios muito interessantes. Pois eu acredito que sim. Eu confesso que não sou propriamente muito entendida sobre, e há vários textos e há vários livros sobre o assunto e há alguns bastante interessantes pelas críticas que tenho lido, mas ainda não cheguei lá. Bom, mas eu acho que posto isto, e como não tivemos aqui nenhuma mãozinha levantada, nem gente a querer participar, eu acho que passávamos à frente Para a lei, para a proposta de lei. à proposta de lei. É isso? Ok. Nós tivemos, então, saiu desta reunião plenária do Conselho Económico e Social de 25 de maio, um documento com as 70 medidas no âmbito da Agenda de Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho. Estas 60 medidas não estão todas contempladas na proposta de lei. Mais uma vez, esta apresentação é a nossa perspectiva da proposta de lei. Não, como devem imaginar, pelo formato e pelo tempo que temos disponível, eu não consigo fazer, acho que nem seria pretendido, sob pena de desligarem ao fim de algum tempo. Eu não vou aqui, obviamente, conseguir fazer a análise de todas as propostas que foram feitas. O que eu fiz foi tentar agrupar isto por grupos, desculpem, pleonasmo, e relativamente a essas medidas dar assim as highlights que me parece que poderão ser mais importantes para a nossa plateia. E começando por falar em contratos de trabalho temporário e empresas de trabalho temporário, é de realçar que há efetivamente uma grande vontade de legislar acerca desta matéria. Há uma regulação, uma maior regulação das empresas de trabalho temporário e não só das empresas de trabalho temporário, mas dos outros operadores do setor. Mas falando dos contratos de trabalho temporário, é de realçar as seguintes medidas que estão previstas na proposta de lei. Em caso de celebração ou de renovação de contrato de utilização com a empresa de trabalho temporário não licenciada, a integração do trabalhador é feita com um contrato sem termo na empresa utilizadora e já não na empresa de trabalho temporário. Isto, obviamente, que aumenta a pressão sobre a empresa utilizadora, no sentido de ser obrigada a, primeiro, perceber com quem está a contratar, uma vez que, antigamente, se a empresa de trabalho temporário não fosse licenciada, a integração do trabalhador ocorria na empresa de trabalho temporário. Agora não. Ocorre na empresa utilizadora. E, numa lógica deste aumento de responsabilidade dos utilizadores, prevê a proposta de lei um reforço dos mecanismos de informação disponível sobre estas empresas utilizadoras de trabalho temporário e prevê disponibilizar através do sistema de segurança social, ou seja, do que aparentemente será de uma forma mais fácil, nós quando estamos a contratar com uma empresa de trabalho temporário, o empregador conseguir perceber se esta empresa de trabalho temporário está ou não licenciada.
Também há um reforço das regras sobre a proibição da sucessão dos contratos de utilização com o mesmo empregador, e a lei prevê uma limitação e uma proibição de sucessão não só relativamente ao mesmo empregador, mas também relativamente a sociedades em relação de domínio ou grupo, ou até vai mais longe com sociedades com quem o empregador mantenha estruturas organizativas comuns. Isto é desde já espetacular, porque eu estou mesmo a ver nós todos em tribunal a discutir o que é uma estrutura organizativa comum. Há esta proibição de sucessão não só com o mesmo empregador, mas também com estas sociedades então que integrem ou que estejam em relação de domínio ou de grupo, ou com quem tenha estas estruturas organizativas comuns, antes de decorrido 1/3 de duração do contrato, incluindo renovações. Esta parte não é nova, já existia, mas era apenas em relação ao empregador. É consagrada ainda a obrigatoriedade de celebrar um contrato por tempo indeterminado por cedência temporária entre a empresa e o trabalhador, sempre que este seja cedido ao abrigo de sucessivos contratos com diferentes utilizadores por mais de 4 anos, ou seja, a vida proteger aqueles trabalhadores que estão ligados às empresas de trabalho temporário indefinidamente e que não veem um contrato por tempo indeterminado celebrado com eles próprios, e acaba por lhes dar aqui uma maior segurança e também diminuir a precariedade. O contrato de trabalho temporário a termo certo passa a ter como limite 4 renovações, vamos aqui um bocadinho de encontro ao que é o contrato de trabalho por termo certo, desde que se mantenha um motivo justificativo. Excedendo este limite, o contrato de trabalho temporário converte-se em contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, mas mais uma vez aqui na relação com a empresa de trabalho temporário. Relativamente à regulamentação das empresas de trabalho temporário, já fui referindo enquanto falava e da consequência das empresas utilizadoras não terem licença, já referi anteriormente. É também, e foi dito, foi realçado bastante durante o jantar, esta importância do combate ao falso trabalho independente, que, a meu ver, se resume a estas duas medidas. Esta ação especial de reconhecimento de existência de contrato de trabalho aplica-se às situações em que o prestador de serviços atua enquanto empresário em nome individual. Isto, na prática, já estava a ser discutido na jurisprudência, e o que a lei faz aqui, no fundo, é clarificar que esta ação especial de reconhecimento de existência de contrato de trabalho não se aplica só aos prestadores de serviços tout court, mas também aos empresários em nome individual. E alarga-se aos empresários em nome individual em que existe a dependência económica de uma empresa a aplicação da taxa contributiva para a empresa beneficiária dos serviços. Ou seja, eles vão ser equiparados aos trabalhadores independentes, economicamente dependentes, ao nível da taxa contributiva para a segurança social. O recurso injustificado ao trabalho não permanente também aparece como uma das grandes bandeiras desta legislação, e aqui temos algumas diferenças que importa notar. A cessação de contrato de trabalho a termo por motivo não imputável ao trabalhador já impedia uma nova admissão ou afetação de trabalhador através de um contrato de trabalho a termo ou através do contrato de trabalho temporário para o mesmo posto de trabalho, mas não previa para a mesma atividade profissional. Mais uma vez, isto vai ser ótimo para discutir em tribunal. De qualquer forma, esta proibição de nova admissão já não tem como parâmetro apenas o posto de trabalho, mas também a atividade profissional. E também não pode ser contratado prestação de serviços para o mesmo objeto ou atividade, e voltamos aqui já não só ao empregador, mas à sociedade que esteja em relação de domínio ou de grupo, que mantenha estruturas organizativas comuns, e o período de tempo desta proibição é 1/3 da duração do contrato que cessou, incluindo renovações. É também necessário definir critérios de estabilidade de vínculo e trabalho digno nos cadernos de encargos dos procedimentos relativos aos contratos de concessão pelo Estado e demais entidades públicas. Voltamos àquilo que tínhamos dito e que tinha sido falado no jantar debate, não só vai haver uma discriminação
positiva das entidades, das empresas que promovam o trabalho digno, mas também uma proibição de empresas que recorram ao trabalho não permanente de forma injustificada. Haverá aqui penalização relativamente a estes procedimentos de apoios pelo Estado. Não vai ser permitido recorrer à aquisição de serviços externos a entidade terceira para satisfação de necessidades que foram assegurados por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou despedimento por extinção do trabalho. Isto passa a ser uma contraordenação muito grave. Atenção que aqui não é falado dos acordos que justificam o recurso ao despedimento coletivo e os acordos com base em motivos que fundamentam o recurso ao despedimento por extinção do posto de trabalho, mas fica também aberta a porta para isto poder vir a ser discutido em tribunal. Mas a lei não impede aqui nesses casos. Refere-se também que, em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo por verificação do seu termo, a compensação aumenta dos atuais 18 dias para 24 dias de retribuição base e de oportunidades por cada ano completo de antiguidade. Não sei se faz sentido fazer uma pausa agora para eventuais dúvidas, se querem deixar tudo para o fim. Margarida, não sei como é que prefere. Não estou a ouvi-la. Aquilo que estiver bem para toda a gente, para mim está ótimo. Eu diria que se as pessoas tiverem alguma dúvida ou se quiserem fazer alguma questão, podem aproveitar agora ou então juntar tudo para o fim. Muito bem. Então, se calhar eu vou avançando. E se alguém achar pertinente fazer alguma questão, se calhar podem sempre levantar a mão, não é? Há aquele símbolo da mão no ar que podem colocar e depois nós vamos chamando à medida que forem aparecendo. Vou avançar então. Siga. Boa. Outra das alterações que é feita nesta proposta de lei é relativa ao período experimental. Então, passa a ser obrigatório prestar informação ao trabalhador quanto à duração e às condições do período experimental. Obviamente, sendo aplicável o período experimental a esse contrato. Novidade, isto não era obrigatório, este dever de informação. Também é verdade que grande parte dos contratos de trabalho já tinham uma cláusula onde isto era indicado, mas agora passa a constar como obrigatório no dever de informação do empregador para com o trabalhador. Em caso de incumprimento deste dever de informação, presume-se que as partes acordaram em excluir o período experimental. Portanto, é efetivamente gravoso para o empregador não prever no contrato de trabalho ou em outro documento o período experimental, não prever esta informação da duração e das condições do período experimental. A consequência é que presume-se a sua inexistência. É uma presunção, pode ser discutido judicialmente se as partes chegaram ou não a acordo relativamente à não a exclusão do período experimental, ou seja, o empregador pode sempre vir provar que acordou com o trabalhador neste período experimental, mas basta incluir no contrato de trabalho ou num documento preferencialmente simultâneo, basta fazer prever a duração e as condições do período experimental para termos cumprido este dever de informação. O âmbito de aplicação que tínhamos do período experimental de 180 dias para jovens, creio que era jovens à procura de primeiro emprego, estes 180 dias de período experimental passam para 90 dias. Os 180 dias passam a ser limitados aos jovens que não tenham tido anteriormente contratos a termo com duração igual ou superior a 90 dias, mesmo com outro empregador. Portanto, também é uma mudança significativa relativamente a estes trabalhadores jovens. Também relativamente ao prazo de aviso prévio para denúncia do contrato durante o período experimental, passa a ser de 30 dias quando estamos num período experimental
com mais de 120 dias. Passamos a ter aqui um regime diferenciado. Relativamente ao dever de comunicação obrigatória à ACT, passa a haver este prazo de 15 dias da denúncia do contrato durante o período experimental, em que, nestes casos de pessoas à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, passa a ser obrigatória esta comunicação à ACT. E surge esta nova norma que diz que é ilícita a denúncia que constitua abuso de direito. Aqui para nós eu acho que isto resulta das normas gerais do abuso de direito. O que o legislador, a meu ver, pretendeu aqui foi escrever preto no branco que a denúncia constitua abuso de direito durante o período experimental é ilícita. Penso, por exemplo, num empregador que contrata uma trabalhadora e que a despede durante o período experimental, única e exclusivamente porque descobriu que a trabalhadora estava grávida ou porque descobriu que o trabalhador era cuidador informal. Nestes casos, parece-me óbvio o abuso de direito e acho que o pretendido foi exatamente pôr preto no branco que, nestes casos, a denúncia é ilícita. Relativamente ao combate ao trabalho não declarado, passa a haver a criminalização do recurso ao trabalho não declarado à Segurança Social e com uma pena de prisão até 3 anos ou uma multa até 360 dias. Passa também a haver a presunção da existência da prestação de trabalho quando este não tenha sido declarado à Segurança Social para 12 meses anteriores à regularização da situação laboral, com o inerente pagamento das correspondentes contribuições. Ou seja, é descoberto um contrato de trabalho não declarado, a ACT impõe esta declaração e o pagamento das contribuições passa a alargar-se para os 12 meses anteriores. Há também a penalização das empresas condenadas por situações relativas a trabalho não declarado pela introdução de fatores de ponderação no acesso a concursos públicos. Temos a discriminação positiva, mas também a penalização. E torna permanente este dever de registro dos trabalhadores cedidos ou colocados por outras empresas em explorações agrícolas e estaleiros de construção civil. Relativamente ao trabalho doméstico, eu incluí aqui um trabalho não declarado e o que há é uma maior uniformização das regras do trabalho doméstico com o Código do Trabalho e que eu me vou abster aqui de detalhar. Relativamente às novas formas de trabalho associadas às transformações no trabalho e à economia digital, o que temos é, relativamente às plataformas digitais que tanto se tem falado, o que passamos a ter é uma presunção de existência de contrato de trabalho com a plataforma ou com a empresa que nela opera, com base em critérios substantivos que estão previstos na lei e que não são cumulativos, sendo que esta presunção é ilidível, ou seja, eu posso judicialmente provar que o prestador da atividade não é trabalhador subordinado, mas passa a existir uma presunção de existência de contrato de trabalho com a plataforma se verificarem alguns dos requisitos previstos na proposta de lei. Passa também a haver um dever de informação das plataformas quanto ao trabalho nelas prestado, bem como às relações contratuais entre os operadores das plataformas e trabalhadores. Este dever de informação e transparência é sublinhado para estas plataformas e empresas que as exploram. E há também o aumento dos deveres de informação e transparência quanto à utilização dos algoritmos e outros sistemas de inteligência artificial e respectivos critérios. Este dever de informação relativo a todas as empresas. Fala-se também, então, na proposta de lei, nesta grande bandeira, que é o reforço das relações coletivas de trabalho e o reforço da negociação coletiva.
está previsto o alargamento da contratação coletiva aos trabalhadores em outsourcing que trabalhem mais de 60 dias na empresa e aos trabalhadores independentes, economicamente dependentes, quando tal lhes seja mais favorável. Ou seja, é um trabalhador independente que passa a beneficiar do regime da contratação coletiva. Eu acho que isto pode ser muito, muito conversado e muito discutido, mas eu acho que, por um lado, aqui se tira com uma mão e se tenta dar com a outra, porque, por um lado, eu quero promover a realização de contratos de trabalho, parece, mas, por outro lado, digo ao trabalhador independente, economicamente dependente, que não precisa de um contrato de trabalho para ter acesso ao regime da contratação coletiva. Por isso, até me parece que o próprio trabalhador pode ter interesse em manter-se como trabalhador independente. Mas isto são reflexões que podemos fazer mais à frente. Há também uma majoração dos apoios públicos e dos incentivos para empresas com contratação coletiva recentemente assinada ou revista, e falamos em contratos celebrados ou renovados um período inferior a 3 anos. Prevê-se também o direito da fixação e distribuição de informação sindical nas instalações da empresa, esclarecendo-se, e esta é a novidade, que isto se estende aos espaços virtuais existentes na empresa, como é o caso da intranet ou os endereços de correio eletrónico. E prevê-se o reforço da arbitragem necessária. O que é que isto leva? A consequência é que qualquer das partes pode suspender a caducidade da convenção e previne-se o tal vazio negocial. A convenção mantém-se em regime de sobrevigência até que seja proferida a competente decisão arbitral. Há aqui dedicado um cuidado aos jovens trabalhadores estudantes e aos estágios profissionais. E elimina-se nos estágios profissionais a possibilidade de pagamento inferior ao salário mínimo nacional. Há um aumento das bolsas de estágio para 2 IAs no caso dos licenciados. E há um reforço da proteção dos jovens trabalhadores estudantes com idade igual ou inferior a 27 anos. Portanto, até que idade pensas divertir-te ou estudar? É só até aos 27. Nomeadamente impedindo-se a perda dos benefícios sociais, desde que os rendimentos de trabalho não sejam superiores a 14 salários mínimos por ano. Relativamente à conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, há novamente também nesta proposta de lei o incentivo à partilha entre homens e mulheres no gozo das licenças parentais. Tenta-se mais uma vez o mecanismo da majoração progressiva de valor dos subsídios. É incentivado também o acompanhamento dos filhos com recurso a licenças de trabalho a tempo parcial. Prevê-se a possibilidade de gozo da licença parental a partir dos 120 dias a tempo parcial e a possibilidade dos progenitores poderem duplicar o tempo da licença se trabalharem a metade do tempo completo a partir do 5º mês, inclusive, com a correspondente, obviamente, redução do subsídio. Prevê-se também reforçar as licenças complementares de apoio familiar. Estas já certo, desculpem. Não, é que ainda são conceitos novos e estas são bastante semelhantes. Há aqui também esta majoração do subsídio parental complementar, se a licença for partilhada por igual período entre os progenitores, e há a criação da licença parental complementar a tempo parcial, acumulável com o trabalho a tempo parcial, com partilha obrigatória. É necessária e obrigatória a autorização expressa dos trabalhadores com filhos menores até 6 anos ou filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade. Eles têm de autorizar expressamente que lhes seja aplicado o regime da adaptabilidade do horário de trabalho e o banco de horas. Salvaguarda
para o empregador é que entre os 3 e os 6 anos tem de ser demonstrada a impossibilidade do outro progenitor assegurar o acompanhamento da criança. Como é que isto é feito? Pois, veremos. É também necessário, é também previsto alargar aos trabalhadores e trabalhadoras com filhos menores de 8 anos de idade ou filhos com deficiência ou doença crónica o direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho, condicionada à partilha entre homens e mulheres e quando compatível com as funções. Aqui a novidade é os filhos menores de 8 anos de idade e os filhos com deficiência ou doença crónica. Também relativamente aos cuidadores informais, há aqui a criação de uma nova licença de 5 dias úteis, licença anual deste cuidador informal não principal, que venha acrescer a este direito a faltar ao trabalho por 15 dias, sem perda de direitos, salvo quanto à retribuição, em caso de doença ou de necessidade de assistência da pessoa cuidada. Esta previsão do direito a faltar está atualmente disponível apenas para o segundo grau da linha reta e é alargada aos cuidadores informais. É também alargado o acesso ao regime do trabalho flexível para estes cuidadores informais e, nomeadamente, nos trabalhos flexíveis, falamos de teletrabalho, de horário flexível e de horário a tempo parcial. O cuidador informal passa a ter as garantias previstas para, nomeadamente, a parentalidade, quando se fala em matérias como despedimento, questões de igualdade e de não discriminação. E, portanto, passam a ser inseridas no Código de Trabalho estas garantias de que ele não será prejudicado pelo exercício dos seus direitos. Para finalizar, relativamente ao reforço da ACT e simplificação administrativa, nós advogados, quando ouvimos falar em reforço da ACT, ficamos logo preocupados, porque nos parece logo que vão tentar atribuir à ACT um poder que deve, pura e simplesmente, estar na exclusividade dos tribunais judiciais, e é Acho que a Bárbara ficou sem rede. Bárbara? Vamos dar aqui um compasso de espera, tentar contactá-la para ver o que é que se está a passar. Só um instante. Eu penso que caiu mesmo. Já vamos tentar que ela volta a ligar. Já está de Consegue volta. ouvir-me? Agora sim. Eu peço desculpa, mas efetivamente parece que estou sem net no escritório. De qualquer forma, só faltava um slide. Eu, se calhar, vou tentar virar a câmara
Consegui? Não. Consigo? Assim? Também não. Não? Não, mas está com a câmara desligada, Bárbara. Aparece-me como Eu está. consigo ver. Mas, ok. Conseguiram? Eu estava a conseguir ver. Estava? Ótimo. Não estou a conseguir destacar aqui para todos verem, mas Consegue? eu consigo ver a imagem. Pronto. Sim, conseguimos. Ok. Então, está previsto então este reforço da ACT. Arrepia-me logo os cabelos ao ver que a ACT tem logo o poder de suspender os processos de despedimento com indícios de irregularidade. E depois passamos para a parte da simplificação administrativa, em que se visa permitir as notificações eletrónicas, inquirição de testemunhas por videochamada, um processo especial nos casos cuja verificação depende unicamente do cruzamento de informação através da base de dados, sendo que me parece que esta regulamentação vai ter de ser muito apertada. Criar uma comunicação automática, isto parece-me um ponto muito positivo, da admissão de trabalhadores estrangeiros pela Segurança Social à ACT, escusamos de estar com aquele procedimento de comunicar obrigatoriamente, e implementar a comunicação única à Segurança Social e aos fundos de compensação de trabalho, que me parece que também faz todo sentido e que evita uma série de burocracias. E era aqui que terminava a minha exposição, com uma pequena nota final, dizendo que a proposta de lei prevê a entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2023. Isto foi debatido na generalidade, ainda não vi no site do Parlamento mais nenhuma informação desde julho e, portanto, vamos ver se os timings serão mantidos ou não. E era isto que tinha para conversar, estando agora disponível para as vossas opiniões, questões, e peço-vos desculpa por esta falha na internet, ainda bem que foi só no final. Ora, isso a Bárbara acontece com todos. Obrigada pela exposição. Eu deixava agora à audiência questões que possam ter, mais até sobre algum tema mais específico, se algum tema mais pertinente que queiram levantar aqui nesta sessão. Boa tarde. Eu fui tirando aqui algumas notas, mas queria perguntar-lhe se poderiam partilhar esta apresentação que acabam de fazer agora conosco. Sim. Podem? Ok. No final da sessão, nós mandamos um inquérito de satisfação com os contactos do orador, deste caso da Bárbara, e com a apresentação. Portanto, a Filipa logo a seguir vai tratar de enviar essa informação, está bem? Ok. Agradeço que preencham o questionário, para nós é super importante. Alguma questão mais específica? Quando não há dúvidas, acho sempre que ou adormeci toda a gente, ou é toda a gente muito tímida, ou está toda a gente em estado de choque. É uma dúvida só, Bárbara. Pode ser isso. Acontece com alguma frequência. Boa tarde, eu não sei se posso colocar. Pode. Eu sou Susana Agra, estou a falar da empresa de Braga da ETMA e a minha questão é muito simples. Eu não consegui assistir a toda a palestra, mas eu gostaria só de colocar, fiquei com a dúvida se todos os assuntos abordados pela doutora Bárbara são certos que virão sair já em lei ou serão ainda debatidos. O que eu parti da análise das 70 medidas e depois o trabalho que fizemos foi ver das 70 medidas o que é que consta da proposta de lei. E o que foi sendo transmitido foi o que consta da proposta de lei. Os assuntos que já não constam da proposta de lei já não constam da nossa apresentação, pese embora provavelmente venham a ser retomados. No entanto, pareceu-nos que neste momento importava era debruçar-nos sobre aquilo que pode cair sobre as nossas cabeças num futuro mais próximo.
De qualquer forma, isto ainda é proposta de lei e, como eu estava a dizer há pouco, a última atualização que estava no site do Parlamento era de julho. Portanto, ainda é uma proposta de lei, prevê-se, considerando a configuração atual do Parlamento, prevê-se que seja aprovada, não havendo grandes medidas, mas estamos a trabalhar numa proposta de lei. Portanto, certezas ainda não há nenhuma. Obrigada. Não obstante, por aquilo que percebemos também do jantar, a probabilidade disto vir a acontecer é muito grande, não é? Portanto, todos estes temas sim. que falamos agora estão. Portanto, a discussão do Parlamento vai ser em passé, mas A discussão na generalidade foi no dia 8 de julho de 2022. Estava aqui a consultar o site da Assembleia da República. E, portanto, mesmo que haja alguns ajustes por alguma sugestão, naturalmente, da bancada da maioria, mas será isto, não é? Não há de andar muito fugirá longe, muito, sim. não há de andar muito longe daquilo que vai ser aprovado. Sim. Mais questões? Muito bem. Bárbara, eu penso que tenho uma sessão privada agora a seguir à nossa Speed Talk. Resta-me agradecer a todos a vossa participação e deixar a nota de que temos outras Speed Talks agendadas para breve. Eu diria que a próxima será já em outubro. Deixem-me só confirmar aqui o tema. Que não temos aqui, temos. Não temos. Mas que deixo-vos a nota de que vão consultando a nossa agenda, que ela deve ficar disponível muito em breve. Filipa, sabes dizer qual é o tema da próxima? A próxima será com acesso civil e eu penso que terá a ver com a integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Portanto, também pode ser interessante de alguma maneira. E estejam atentos, nós vamos tendo sempre coisas interessantes para fazermos. Resta-me agradecer a todos. Bárbara, mais uma vez, muito obrigada. E até à próxima. Obrigada a todos, obrigada pela atenção e até à próxima. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, obrigada.